A vida, no fundo, é só uma questão de perspectiva, na verdade. Quando a gente se aproxima demais das coisas, elas crescem até virar o seu mundo inteiro. Então, uma falha, um ego ferido, uma escolha mal feita, um medo. Se você encara isso perto demais, é como olhar para uma folha e esquecer a árvore toda na qual ela tá posta, né? E se você admira a árvore com uma certa devoção, você pode viver ali, se encantar, se orgulhar, mas ainda assim não vai conseguir enxergar a floresta toda. E a tragédia sutil da vida é essa. Não é a que nos falta visão, é que nos sobra foco no lugar errado. Então, falando de Musashi, pelo menos em Vagabond ali, no mangá, ele não era um filósofo em um templo, ele era um homem coberto de sangue, a série toda, cheio de erro, arrogância, e ele acabou descobrindo a si mesmo no confronto direto com a própria realidade. Não era uma poesia bonitinha, ele só aprendeu caindo, literalmente. Ele perdeu duelos, quase perdeu a vida, perdeu a ilusão de que ser forte era vencer os outros, porque a força que impressiona de verdade é aquela que destrói. A força que muda a vida é a que resiste. E é aqui que a frase da Folha fez tanto sentido na prática, porque todo mundo quer resolver a vida, mas poucas pessoas percebem que vivem presas no fragmento da vida que dói, que mais vicia o ego, que mais alimenta a própria identidade. Então tem gente que se resume ao próprio diploma, outros ao próprio trauma, e tem quem se defina pelo estresse do trabalho, pelo corpo que não conseguiu construir, pela fé que tenta provar, pelo erro que tenta esconder. Mas ninguém é isso. Isso é só a folha que eu fiz alusão lá no começo. Musashi só começou a enxergar a árvore quando ele encontrou um espelho de si próprio chamado Kojiro, que era alguém muito talentoso, sem ego, mortal ao mesmo tempo e muito perigoso, só que sem ódio necessariamente. Então a comparação fez ele perceber que ele estava lutando contra o alvo errado o tempo todo, mirando em só ser invencível e o melhor o tempo todo, quando na verdade ele só tinha que ser melhor do que ele ontem. Então, esse ponto é um ponto de ouro assim para a vida real, né? Saindo um pouco dessa ficção agora de mangá e livro, porque você não evolui necessariamente quando você é o melhor da mesa, tá ligado? Você evolui quando você é honesto, e não é que você cresça quando todo mundo te teme, como no caso do Musashi. Você cresce de verdade quando alguém não se curva a você, você vê que aquele ego não é necessariamente algo que te leva ao melhor de si, sabe? É só o ego alimentando aquilo que você construiu cada vez mais, defendendo essa própria identidade que você construiu pouco a pouco. Então, em outro arco, a gente vai ver que o maior inimigo de um homem forte é a necessidade de se provar. No mangá, o Musashi ele vai entrar num ciclo vicioso que quanto mais ele vence, mais ele acha que tem algo a defender, que é essa identidade. Então, quanto mais ele defende, mais medo ele sente de perder a imagem que ele criou de si mesmo. Até que ele percebe a ironia brutal da liberdade, que começa de fato quando você não tem mais uma reputação necessariamente a proteger, né? Então, na vida comum, esse mesmo erro se repete. Você posta alguma coisa em alguma rede social, não porque você quer compartilhar, mas porque você quer ser visto. Você conquista não porque você deseja viver algo, mas porque deseja ser algo, né? Você argumenta não porque você busca a verdade de fato, mas porque você busca triunfo. Então, isso também é estar preso à folha, sabe? Voltando agora ao Musashi, ele só é capaz de enxergar a floresta, de novo, nessa alusão da folha, quando ele se encontra com a simplicidade da vida rural, né? Convivendo com gente que nunca segurou uma espada, diferente dele, mas segura a própria existência com uma coragem cotidiana, né? Sem muitos aplausos, sem ninguém assim, né? Puxando a bola deles pra cima, como no caso do Musashi, que era visto como o maior espadachim do mundo naquele momento. Então ele aprende ali que a vida real não é um duelo épico. A vida se trata de um corte invisível, assim, repetido 1000 vezes e nem sempre com plateia. Musashi ele vai escrever assim,
sobre os anéis, não por metáfora espiritual, mas como um método prático de ampliar a própria visão, né? A terra, a água, o fogo, o vento e o vazio, elas são maneiras de perceber o mundo em camadas, não em fragmentos. A terra seria o fundamento, a água seria a adaptação, o fogo a ação e o vento, o entendimento do outro, capacidade de se adaptar e entender ao outro, por assim dizer. E o vazio seria o desprendimento do excesso. Então ele ensinava algo extremamente aplicável na vida real, mesmo que através de metáforas e elementos, né? Então, na prática empírica assim da sua vida, isso pode se tornar perguntas como, pô, eu tô obcecado em ganhar ou em aprender? Eu tô sofrendo pelo que aconteceu ou pelo que isso me fez acreditar sobre mim? Eu tô perseguindo essa meta de fato ou a identidade que essa meta promete? Eu tô olhando pra vida ou só a moldura que eu me pendurei no final das contas? Então, pô, Musashi tinha muito a oferecer, tanto na obra que ele mesmo escreveu, quanto na obra ficcional, no mangá, né, no Vagabond. Então, outro ponto fortíssimo do mangá é quando Musashi percebe que não tem um inimigo final na jornada humana, porque sempre que você mata um dragão, nasce outro na forma de homem que você mesmo virou na vitória, depois da vitória, porque esse é o verdadeiro inimigo, esse ego que se fortalece e vira uma identidade ainda mais forte que você vê necessidade de proteger. Então, esse insight, assim, esse estralo mental que eu tive é uma parada que dispensa, assim, um certo romantismo, onde você só enfrenta versões suas que você mesmo fabricou. Não é sobre drama e ser o melhor, como em todas as redes sociais hoje a gente fica se comparando com o outro, um querendo ser melhor que o outro, um querendo, sei lá, ter mais seguidor que o outro, querendo ter um corpo melhor que o do outro, mas nunca se comparando consigo mesmo dentro de uma visão realista de si. E sim uma visão muito comida, assim, né? Um cérebro muito comido por coach, por visão de rede social, por comparação mesmo, né? Devido a tudo que o mundo tem se tornado hoje, ainda mais por essa visibilidade exacerbada de todo mundo em relação a todo mundo. Então, isso acaba sendo empirismo puro, né? Um dia você jurou que precisava ser um cara frio para acabar não se ferindo de novo. No outro dia você concluiu que precisava ser genial para merecer amor e em algum momento a gente só decide que precisa ser produtivo o tempo todo para não se sentir inútil, assim como eu me sinto muitas vezes. E, enfim, são folhas assim que acabam se tornando muralhas. A jornada vira exatamente a arte de tirar o rosto do microscópio e olhar ao redor. Essa é a lição final do vídeo, que por mais que eu tenha me embolado um pouco aqui para chegar na conclusão final, é isso o melhor que eu posso deixar, assim, analisando o Vagabond como um grande fã e vendo o Vagabond como uma obra que mudou minha vida, sabe? A jornada é literalmente a arte de tirar o rosto do microscópio e olhar ao redor. Isso sim é ver a árvore ao invés de só a folha e ver a floresta inteira ao invés de só a árvore. Valeu, esse foi o vídeo. Se inscreve, deixa o like, compartilha. É nóis.